ponto que gostaria de brevemente comentar um pouco com vocês é sobre esse conceito, gênero, né? O conceito de gênero que talvez muitos de vocês já tenham tido contato com ele. Eu trouxe aqui, né, existem muitas formas de definir esse conceito, a minha ideia não é usar o nosso tempo para uma definição do conceito, mas pensar como que ele nos auxilia a pensar a prática pedagógica da educação física na escola. E eu gosto bastante dessa frase da Donna Haraway, que diz que o gênero é um conceito desenvolvido para contestar a naturalização da diferença sexual em múltiplos terrenos de luta. Então, qual a relação disso com a educação física? Quer dizer, como que esse conceito de gênero nos possibilita contestar naturalizações de diferença sexual no campo da educação física escolar? Como ele vai nos ajudar a pensar, então, o campo, a relação com o conhecimento, a possibilidade de apropriação do conhecimento, a relação entre os sujeitos na aula de educação física. Talvez alguns de vocês ainda tenham tido aula de educação física separado, meninos e meninas. Na época que eu frequentei a escola, ainda era assim. Em nome de que se justificava essa separação? Ela estava em grande parte justificada nessa ideia de que existia uma natureza diferente entre homens e mulheres que tornava necessária que essa aprendizagem dos conteúdos de educação física e daquilo que diz respeito ao corpo fosse feito de uma forma polarizada. Então, esse é um exemplo, do que a Donna Haraway está falando aqui, dessa naturalização das diferenças sexuais, que eu acabo justificando uma série de diferenças que estão muito mais ligadas a processos de socialização, a processos de educação do corpo, no que se refere ao próprio movimento, em nome de uma suposta natureza tão distinta e intransponível entre homens e mulheres. Então, o conceito, na medida em que ele problematiza essa naturalização das diferenças, ele se torna potente nesse sentido. Esse é um exemplo dessa naturalização de diferenças e podemos, assim, tanto ao longo da aula quanto no debate, depois pensar em outros processos de naturalização de diferenças. Uma outra questão importante, interessante aqui de colocar, é uma citação da professora Margarete Rago. Ela foi professora aqui na Unicamp, atualmente ela está aposentada, mas ela diz que uma das principais finalidades dos feminismos é libertar as mulheres da figura da mulher modelo universal construído pelos discursos científicos e religioso desde o século XIX. Então, essa ideia de uma mulher modelo, ela era, por exemplo, algo que justificava a impossibilidade das mulheres praticarem esportes, porque existiria uma certa... acreditava-se que a natureza das mulheres impedia que elas praticassem esportes, sobretudo os esportes competitivos, os de maior impacto, e assim por diante. Então, em nome disso, a gente limitava as possibilidades de acesso a um elemento importante da cultura, como esporte ou mesmo outras práticas corporais. Então, o feminismo foi um movimento importante que contestou aí essas questões que estão aí colocadas. Eu trouxe aqui, para a gente pensar um pouco sobre isso, um cartaz que foi publicado numa exposição no MASP, que deu origem a esse livro, que é o que eu coloquei aí um pouco da imagem na capa, que foi uma exposição sobre a história das mulheres e histórias feministas no campo da arte. E eu queria comentar com vocês, vou mostrar também projetado na tela, o quadro de uma artista, Santa Rosa Barreto, que ela não fala exatamente do esporte, mas acho que a gente pode fazer uma relação em relação a isso. O esporte, ele não foi, a princípio, ele não é tomado, não é visto como um espaço muito claro de um movimento feminista, de uma luta das mulheres por espaço. Mas sabemos que o esporte foi, durante muito tempo, restrito a uma prática mais masculina
e as mulheres precisaram então conquistar um espaço de prática também dentro do esporte. Então é interessante pensar que ao praticar esporte, ao terem tornado o corpo habilidoso para essa prática, né, ao mostrarem com o seu próprio corpo e com a sua eficiência esportiva de que essa não era uma prática inacessível para as mulheres, eu gosto de pensar que isso também é um pouco um resultado de um movimento feminista. Então, esse é o quadro que eu quero mostrar para vocês, da Santa Rosa Barreto, e ela vai dizer o seguinte: lute a luta como você acha que deve lutar, e não como exigem que você lute, que vão dizer que você não sabe o que é uma luta, que vão dizer que você não tem força para lutar, que vão dizer que eles é que sabem lutar, que vão dizer que eles lutam há mais tempo do que você luta, que vão dizer que é melhor você desistir da luta, que vão dizer que não é assim que se luta, que vão dizer que você não sabe lutar, que vão dizer que você nunca lutou, que vão dizer que você não está lutando a mesma luta que eles estão lutando, os supostos donos da luta. Então, eu acho interessante esse cartaz, né, e a própria explicação, essa obra artística, né, no formato de um cartaz, e a própria reflexão que traz aqui no livro, né, mostra que, comenta, né, que a gente tem uma sequência de frases numa forma de um fluxo de pensamento, então vocês veem que não tem nenhuma pontuação e que ela quer de alguma forma ressaltar as diversas formas de silenciamento vividas pelas mulheres dentro da militância, como que se algumas lutas fossem mais dignas de serem lutadas do que outras, né? E poderíamos então pensar, né, no campo, até essa analogia, né, da luta como uma ferramenta do esporte, como que essa luta pode se dar dentro dessa questão. Aqui também comenta que o quadro foi pintado, elaborado como uma estampa em cima de um couro sintético vermelho, evocando tanto a ideia de um saco de pancadas do boxe quanto de uma bandeira. Então também tem essa alusão aí a essa questão da luta. Bom, então eu trouxe isso para a gente pensar, então, né, quer dizer, o quanto o nosso campo, né, dos esportes, da educação física, de um modo geral, também é um espaço de reivindicação de direitos perpassados por questões tanto do gênero quanto da sexualidade. E aí é interessante, então, né, a partir disso, a gente pode pensar o quanto a prática esportiva ela é resultado da conquista de um direito, que eu já comentei, né, nem sempre foi acessível às mulheres. Então, nos dias de hoje, essa conquista desse direito ela está bastante consagrada, né, mas ainda temos uma necessidade de um enfrentamento de desigualdades, que é um aspecto sobre o qual, então, vamos conversar. Pensando um pouquinho, então, nessa questão da luta dos direitos, todo mundo sabe aqui, né, que a Maria Lenk foi uma primeira atleta sul-americana, uma brasileira, a participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, e ela participa desses Jogos em 1932. Esse é o mesmo ano que as mulheres brasileiras conquistam o direito ao voto. Então, né, tem uma relação aí entre essas conquistas, no meu entender, né, num momento político importante em relação à conquista da vida pública por parte das mulheres. Aqui uma outra imagem, né, Maria Lenk ali no canto esquerdo, né, ao lado de outros atletas homens. Aqui ela também sendo cumprimentada pelo Getúlio Vargas. E aqui eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, a gente não vai entrar muito, mas para registrar,
né, as mulheres negras pioneiras no esporte no Brasil. Então, a primeira a participar foi a Melania Luz, que competiu uma prova de 200 metros nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1942. Eu disponibilizei no vídeo, na orientação, aliás, sobre a aula, um vídeo sobre a Melania Cruz, especialmente para quem for São Paulino vai gostar de assistir, porque ela foi atleta do São Paulo. Então, tem ali um breve relato sobre a trajetória dessa atleta. A Wanda dos Santos, que competiu 80 metros com barreira nos Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1952. E a Ida dos Santos, que, né, fez, talvez dessa seja a atleta mais conhecida, né, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela compete em 1964 com salto em altura. Ela obtém o 4º lugar, é uma marca, um resultado bastante expressivo para o esporte olímpico brasileiro. Foi durante muito tempo o melhor resultado em uma modalidade individual de mulheres brasileiras dentro dos Jogos Olímpicos. Tem também uma indicação de um vídeo sobre essa atleta bastante interessante que vocês podem assistir. Outro aspecto que eu gostaria de mencionar, né, sobre essa questão da superação de desigualdades no campo da lei, né, é que no Brasil, até 1979, nós tivemos leis proibindo a prática esportiva por mulheres, algumas características dessa prática. Então, a primeira legislação é de 1934, em que a gente tem aí, né, uma orientação de que as mulheres não poderiam realizar esportes em que essa questão da pancada, do choque, dos golpes estivessem muito presentes. Depois, em 1941, em 1965, a gente tem de novo uma lei que especifica algumas modalidades que as mulheres não poderiam praticar. Bom, aqui estão então essas indicações de vídeos que estão colocadas para vocês também no material disponibilizado na sala de aula. E o ponto, então, que eu queria introduzir é essa questão dos enfrentamentos de desigualdades, né? Quais seriam esses enfrentamentos aí no campo do esporte, ou mais especificamente no campo da escola, que é o que nos interessa aqui. Essas duas imagens aqui não vou me alongar muito, mas um pouco para lembrar vocês esse processo de educação do corpo, né? E o quanto ele vai nos educando corporalmente e preparando esse corpo de uma forma distinta. Então, uma criança que brinca de Homem-Aranha ou uma criança que brinca de Branca de Neve, elas mobilizam o corpo de uma forma muito distinta e desenvolvem habilidades corporais também distintas que terão impactos na educação física dentro da escola, né? Então, assim, que processos de educação do corpo são oferecidos e estimulados para meninos e meninas desde o seu nascimento até o ingresso na escola, dentro da escola, mas também fora da escola, que vão educando esse corpo de diferentes maneiras. Da mesma forma, essa imagem, né, de uma propaganda de um tênis infantil, que não é apresentado enquanto um tênis para menino ou para menina, mas vocês podem ver que todas as imagens remetem a um menino praticando esporte, não a uma menina praticando esporte. Então, que tipo de mensagem também acaba sendo transmitida pelos meios de comunicação, imprensa, em relação a essas práticas. Aqui eu trouxe uma imagem de uma pesquisa que mostra, né, quer dizer, um aspecto importante dessa questão do enfrentamento das desigualdades que eu estava colocando para vocês, que é o acesso às práticas corporais sendo marcadamente distinto para homens e mulheres na sociedade brasileira, e também com uma desigualdade de renda e raça e educação, né? A escolaridade não está aqui representada, mas é um outro marcador importante. Então, aqui em verde, nesse verde claro, nós temos a média da frequência de prática de atividade física no Brasil,
Então, a gente vê que ela vai diminuindo com a idade, né? As pessoas mais jovens têm uma frequência de prática maior do que as pessoas ao longo da idade, e a população branca tem uma frequência de prática maior do que a população negra, que está representada aqui por esse verde um pouco mais escuro. Então, essas 3 linhas mais centrais aqui, elas não estão considerando o marcador de gênero, mas apenas, né? Então, aqui toda a população, aí os homens e mulheres brancos, né? E os homens e mulheres negros nessa linha aqui de baixo, né? O outro aspecto que a gente vai ver, então, é essa questão da renda. Então, essas 2 linhas aqui de cima representam a população com acima de 5 salários mínimos de renda. Então, os homens são representados com esse azul mais claro, que tem uma frequência de prática maior um pouco do que as mulheres, mas a diferença não é tão expressiva aqui. Ela vai ser mais expressiva quando essa variável de renda estiver considerando o segmento mais pobre da população brasileira, em que a gente tem aqui, então são as mulheres, a menor incidência de prática está para as mulheres com até meio salário mínimo, e esse aqui são os homens com até meio salário mínimo. Então, a gente observa também que há uma queda vertiginosa com o aumento da idade desses homens na frequência de prática. Então, a partir dos 40 anos, diminui de forma bastante expressiva a frequência de prática de atividade física dos homens, e ela está sempre aí bastante baixa. Aqui uma tabela que mostra, então, a frequência de prática de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Então, são aqueles que fazem um mínimo de 5 dias por semana de alguma atividade física e esportiva. E a imagem, a coluna mais escura, refere-se aos meninos, e a coluna mais clara refere-se às meninas. Esse dado da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2015, ele é um dado regional, né? Ele está mapeado aí por região do Brasil, mas vocês podem observar que em todas as regiões as meninas praticam menos atividade física do que os meninos, né? E isso também foi observado por uma pesquisa que nós desenvolvemos aqui na Unicamp, que eu já vou mostrar um dado logo a seguir, que também observou que, em média, uma pesquisa realizada com estudantes dos últimos anos do ensino fundamental, que, em média, os meninos praticam 3,4 dias por semana de prática de atividade física, fora a aula de educação física, enquanto que as meninas 2,6. Então, é quase que um dia a mais de prática entre os meninos. Mas sobre essa pesquisa, o que eu queria mostrar aqui é o tipo de modalidade que é praticado, né? Então, vejam, esse aqui refere-se às meninas. Então, vocês podem ver essa primeira coluna mais alta aqui, a gente tem 36,7% das meninas informam que não praticam nenhuma atividade física regular depois das aulas. A próxima atividade mencionada é a caminhada, que já cai para 17,5%. E a caminhada é uma atividade bastante irregular, pouco diversificada em termos de habilidades corporais, especialmente para essa idade, né? Depois a gente tem o vôlei. É interessante que o futebol aparece já como a segunda modalidade esportiva sistematizada, mais citada pelas meninas, né? Vem logo depois do vôlei. E agora eu vou mostrar então para vocês o resultado da pesquisa com os meninos, né? E vocês facilmente adivinham qual que vai ser a primeira coluna ali com uma maior incidência de prática, é o futebol, né? Então, a gente tem 55% dos meninos informam que praticam futebol de uma forma regular. A gente tem aqui, em comparação com as meninas, uma menor diversificação das práticas corporais, né, sendo praticadas por meninos. Então, observem que, em termos de práticas
esportivas regulares, a gente cai do futebol com 55% para natação 2,3% ou por basquete 2,1%. Então também são pouco diversificadas as oportunidades de prática aí entre os meninos. Também é um aspecto, um elemento a ser pensado em termos de fomento de políticas públicas, né, de diversificação dos conteúdos dentro da escola, etc. Aqui um outro aspecto que eu gostaria de mostrar, que é a questão do apoio social recebido para a prática de atividade física. A gente vai ver uma diferença aí também importante, as meninas estão representadas aqui em azul e os meninos em vermelho. Então, os meninos, eles têm um apoio, eles percebem um apoio para a prática de atividade física maior do que as meninas por parte da família e das amigas e dos amigos. E os amigos são, para esses meninos, aqueles que são percebidos como os maiores apoiadores para que eles façam essa prática. Ao passo que, para as meninas, a maior percepção de apoio está por parte das professoras e professores de educação física. Vejam que esse número é maior aqui do que em relação aos amigos e a família. Né? A família, na percepção delas, é aquela que menos apoia quando visto comparativamente com esses outros conjuntos, com esses outros sujeitos, né? Outro aspecto importante é que não existe uma diferença estatística importante aqui entre a percepção de apoio de meninos e meninas por parte de professores de educação física. Eles não percebem aí uma desigualdade, né? Embora tenha uma diferença de número, essa diferença não é estatisticamente importante, o que é um dado interessante, né? Para a gente pensar aí como que está se dando esse apoio aí para as aulas. Bom, um outro aspecto que eu queria destacar, que eu acho que é algo que a gente pode voltar a conversar depois, né, é que essa mesma pesquisa que eu citei anteriormente, ela também observou que os meninos apresentam uma maior percepção de prazer com as atividades físicas e esportivas, de apoio social, que é o que estava mencionado anteriormente, uma maior percepção de uma competência corporal, então eles se percebem corporalmente mais competentes do que as meninas para práticas. Eles também atribuem mais valor à educação física, eles consideram a educação física mais importante e também tem um maior interesse, digamos assim, pela educação física do que as meninas. Então, essa desigualdade que está colocada em termos aí dessa percepção, né, ela acaba tendo impactos também nas aulas de educação física. Por exemplo, nessa questão do prazer, né? Eu ter prazer com as aulas de educação física, com as práticas que são ali oferecidas, com o conteúdo que está sendo desenvolvido, é algo importante no que se refere à busca desse engajamento corporal aí que tá colocado. Uma outra questão, só para divulgar, eu não vou me alongar muito, mas é esse material, que é esse guia PAFIC, é um material produzido pela Universidade Complutense de Madrid, que vai refletir sobre a questão da promoção de atividade física para meninas, pensando com estratégias pedagógicas voltadas para as aulas de educação física, para atividades físico-esportivas extracurriculares, bem como para o entorno escolar. É um material que está disponível na internet e que vocês podem, então, também consultar de acordo com o interesse aí de cada um. Vocês conseguem localizar pelo Google esse arquivo. Então, é isso que eu queria trazer para refletir com vocês na nossa aula depois virtual. E que muito obrigada para todos.